primeiro truque que a gente vê muito nas negociações é quando o nosso interlocutor fala assim: aqui funciona diferente. Eu imagino que isso já deve ter acontecido com vocês, né? Você apresenta seus argumentos são fortes, sustentáveis, com muita base, e aí o outro lado fala assim: não, o que você está falando faz todo sentido, mas aqui não funciona assim, aqui é diferente. E aí vem aquele sentimento de frustração, acompanhado de raiva, tudo ao mesmo tempo. E assim mesmo, é normal, né? Uma outra variação desse mesmo truque é a aplicação do que eu chamo de normas ou condições padrão. Então, os negociadores acabam usando esse tipo de truque, direcionando a culpa para a matriz, que é estrangeira, né? Eles não podem fazer nada. Ou até mesmo quando você negocia com pessoas de regiões e culturas diferentes, isso acaba acontecendo. Não, aqui no meu país, isso é diferente, isso não funciona assim. Agora, essa questão cultural nem sempre é um truque, né? A gente tem que tomar cuidado, né? De fato, existem diferenças culturais que podem ter influência em uma negociação. É assim mesmo, a gente precisa levar isso em conta. Então, você não pode negociar do mesmo jeito com um interlocutor brasileiro, um alemão, um japonês e assim por diante, né? Cada cultura exige uma preparação, uma estratégia diferente. E só assim você consegue o melhor resultado em qualquer circunstância, né? O Gabriel mesmo está aqui com a gente hoje, estava me contando hoje sobre uma negociação com uma empresa chinesa. Você precisa levar em conta essas diferenças. Agora, a diferença entre o truque, como saber, né? O truque e a questão cultural, ela está no objetivo do negociador. Quando você percebe que o objetivo é usar o aqui nós sempre fazemos dessa forma para tirar alguma vantagem, ganhar alguma coisa com essa manobra, então é um truque. E esse tipo de abordagem pode ser difícil de vencer se você não estiver bem preparado. Por quê? A tendência na nossa mente, e é justamente o que o nosso interlocutor quer induzir, é pensar, bom, se sempre foi assim, eu preciso me ajustar, caso contrário, a negociação vai acabar. E aí você tende a fazer concessões, que é justamente o que o seu interlocutor quer. Bom, o que você faz então? Em primeiro lugar, nunca aceite o argumento de imediato. Você não sabe se é um truque, você não sabe se é verdade, então não aceita ele de imediato. Você precisa desafiar o truque. E você pode fazer isso mesmo que você não tenha uma resposta de imediato. Deixa o assunto em aberto. Você pode dizer assim, ó, eu entendo o que você está dizendo, mas eu não posso me comprometer com isso. Eu vou analisar e te dou um retorno. Então você pode deixar isso aberto. O que é importante é você nunca fazer concessões baseado simplesmente na afirmação aqui as coisas são diferentes. Porque a tendência é ele fala aqui as coisas são diferentes, você fala assim, bom, eu preciso me ajustar, porque senão não tem negócio. E você acaba fazendo a concessão. E é aí que você caiu na armadilha. Você não deve fazer isso. A outra coisa que você tem que desafiar, para desafiar esse tipo de afirmativa, você tem que fazer perguntas. Então você pode fazer uma pergunta assim, por exemplo, o que levou vocês a adotarem esse tipo de processo? Então, se o cara está falando que aqui é diferente, tá bom, o que levou vocês a fazer diferente? Então, toda vez que alguém fala, aqui sempre se faz assim, ou ainda, isso é parte das condições padrão, você quer. Sempre tem que ter uma razão por trás. Identificar que razão é essa e mostrar que essa razão não faz nenhum sentido no seu caso, ajuda a quebrar esse tipo de truque. Porque tem coisas que elas foram criadas com base em alguma coisa que para você, que na tua realidade, às vezes não faz sentido. Muitas vezes, quando você trabalha com uma empresa multinacional de origem estrangeira, eles adotaram determinadas políticas ou determinadas condições que talvez aqui não façam tanto sentido. Então, quando você desafia isso, quando você pergunta, quando você questiona para tentar entender de onde surgiu isso, isso ajuda, né? Você pode quebrar esse tipo de truque quando você faz isso. Principalmente quando é um truque, você começa a se aprofundar, né?
Em alguns casos, o interlocutor não vai nem saber a origem da solicitação dele. E aí você pode afirmar, bom, se você não sabe a origem, não faz sentido nenhum eu conceder alguma coisa que você nem sabe por que eu deveria conceder. É simples assim. Pô, por que eu vou fazer isso se você nem sabe por que eu tenho que fazer isso? Agora, quando você se aprofunda na questão, quando você desafia isso, se for de fato um truque, a outra parte tende a adotar uma postura agressiva. Por quê? Ele fica sem resposta. Então, ele aplicou um truque, ele viu que você não caiu na armadilha, então ele parte para uma postura mais agressiva. E isso, na verdade, é um excelente indicativo de que se trata de um truque. E você não deve ceder nesse caso. Então, quando a pessoa faz isso, ela faz isso para te intimidar. A partir do momento que você sabe, opa, por que essa reação? É aí que você não tem que se intimidar mesmo. E saber isso faz toda a diferença. Tem uma outra pergunta que você pode fazer, que é assim, olha, isso que você está exigindo tem um impacto na minha oferta. E não sei, pode ser de preço, prazo, condição de entrega, qualquer coisa, tem um impacto lá. Então, para atender isso que você está me pedindo, a gente vai ter que revisar tudo que a gente já passou. Então, o que é mais importante para você? A gente não consegue atender as duas solicitações, percebe? Ele está te pedindo, de repente, uma antecipação do prazo. E aí você fala para ele assim, não, legal, para atender isso eu vou ter que aumentar meu preço. Eu não tenho como atender as duas solicitações. O que é mais importante para você? E aí você transfere essa responsabilidade para ele. Você faz ele decidir. E aí pode ser que ele fale, não, os dois. Pô, os dois não têm condições. Você sabe que não tem condições. Então a gente precisa ver para onde a gente vai. Porque isso, quando você faz isso, você força seu interlocutor a revelar o interesse real dele. E aí você foca no que ele precisa. E você, de repente, consegue flexibilizar outros pontos. Então, esse é um fator chave para maximizar o seu resultado. E mesmo que ele falar, como eu disse, eu preciso dos dois, você tem que deixar claro que, olha, você gostaria muito de atender o que ele precisa. Mas o resultado para você faz com que isso seja inviável. Você pode até dizer, ó, seria irresponsável da minha parte fechar um acordo desse tipo. Por quê? Você mesmo vai sofrer as consequências a médio e longo prazo, porque se o negócio não é mais sustentável para mim, não adianta, assim, vai chegar um momento em que a conta vai chegar para você. E chega, gente. Ao longo desses 30 anos de carreira, eu não consigo contar quantas vezes eu vi esse tipo de coisa acontecer e eu vi a conta chegando. Porque cedo ou tarde ela chega. Só que quando ela chega, ela vem muito mais cara, porque vem acrescida de muitos juros, correção monetária, frustração, ela chega e chega forte. Teve até uma oportunidade que a empresa que eu trabalhava estava participando na concorrência de um produto novo. Tá? Então a gente estava tentando adquirir esse novo produto. E aí o nosso interlocutor, ele pediu uma redução de preço de 5% por ano nos próximos 3 anos. 5% ao ano em 3 anos é 15%. Isso é uma coisa assim, dentro do segmento que eu trabalhava, nossa, isso é uma coisa inimaginável, né? E aí eu falei, olha, isso não é possível. E ele jogou na mesa, ele jogou a carta na mesa. Ele falou, olha, aqui é assim, se quiser fazer negócio com a gente, tem que aceitar, caso contrário, a negociação termina aqui. E aí eu respondi, falei, claro que eu quero fazer negócio com vocês, mas não faz nenhum sentido ter um negócio que dê prejuízo. E se a condição fosse essa mesmo, então realmente não faria sentido continuar a negociação. E ele não esperava isso, então ele se assustou. Aí eu falei para ele, mas você quer a redução? Tudo bem, dá para a gente atender, eu consigo fazer isso, só que eu vou ter que aumentar o meu preço agora em 15%. Aí, se você estiver disposto a pagar esse aumento, sem problemas, a gente faz a redução que você precisa. E aí eu ainda perguntei para ele, falei, como você imagina que eu consigo ter um negócio lucrativo, com preço baixo e ainda te oferecendo uma redução de 15% em 3 anos? Aí ele ainda falou assim, não, mas isso não é problema meu. Eu falei, não, exatamente, é problema meu. Isso não dá para fazer. Se você conseguir alguma forma, se você conhecer outra empresa que consiga fazer isso,
Me conta o segredo, porque eu não estou aqui disposto a entrar no negócio com prejuízo, não faz sentido. Aí ele ainda falou assim, não, você tem que buscar redução de custo. Eu falei, não, legal, boa ideia. Me dá um exemplo de alguma empresa que eu posso tomar como referência, como modelo, que conseguiu uma redução dessa magnitude sem diminuir a margem e nem mudando o produto. Me passa o telefone, eu vou fazer uma consultoria com eles. Depois que eu aprender como é que faz, e se eu julgar que isso é possível fazer no meu negócio, beleza, eu assino o contrato, não tem problema. Claro, eu sabia que no mercado que eu atuava, né? Pode ser que em outros não, mas nesse mercado que eu atuava, isso era impossível. E aí o que aconteceu? O interlocutor engasgou, falou, não conseguiu responder no final. E aí eu falei, bom, tá bom, o que é mais importante para você? O preço inicial, o preço que a gente vai entrar com o produto, ou uma redução em 3 anos? E não adianta falar que é os dois, porque isso eu já disse que eu não consigo fazer. Bom, para encurtar a história, para não tomar muito tempo, o que acontece? Nós fechamos com uma redução de 1% ao ano, que já era o que a gente estava, o que a gente tinha nos nossos cálculos, já era alguma coisa assim. Então, no início, era impossível mudar. Mas você vê que as coisas não são bem assim. A gente precisa desafiar esse tipo de coisa. É claro que era um truque. E aí você não pode mostrar que você está tão necessitado daquilo que você está disposto a fazer. Mas aí sempre aparece uma pergunta, tá? E é uma coisa que algumas empresas usam muito na negociação. E se eu tiver um concorrente que se propõe a fazer isso? Se eu não fizer a mesma coisa, se eu não fizer, eu vou estar fora do mercado. Aqui a questão é um pouco diferente. Aí você tem que se perguntar algumas coisas. Será que realmente seu concorrente consegue fazer isso? Ou será que é um blefe do seu interlocutor? E aí não tem jeito, você precisa conhecer muito bem o teu mercado, você precisa conhecer muito bem o que os teus concorrentes fazem. Qual que é o segredo deles? Será que eles conseguem comprar material num preço muito mais barato que você? Não sei, você precisa saber isso. Ou será que os teus fornecedores são os mesmos? E se for verdade, como que ele consegue fazer isso? O que ele tem que você não tem? Ou vice-versa, né? O que você tem que ele não tem? Então, uma ocasião, a empresa que eu trabalhava tinha um concorrente que fazia isso. E aí, quando a gente analisava o produto dele e comparava com o nosso, eram produtos similares. E não existia nenhuma razão para que ele conseguisse e a gente não. Então, a gente chegou à conclusão que ele estava abrindo mão da margem para comprar participação de mercado. E no segmento que eu trabalhava, isso era uma jogada muito perigosa. Eu nunca fui favorável a esse tipo de coisa, eu nunca fiz esse tipo de coisa. Então, a gente acabou abrindo mão de vários negócios em função disso. Em 3 anos, esse nosso concorrente faliu. E nós acabamos ficando com a maioria dos negócios dele, porque a gente estava firme, forte, uma empresa estável, uma empresa consistente, percebe? Então, isso é um problema. E é como eu sempre digo, e vocês têm que ter isso em mente. Acordo nenhum acordo é melhor que um acordo ruim. É melhor não fechar o acordo do que fechar um acordo ruim.